Ana Paula sempre sonhou em ser mãe e quando engravidou do pequeno Nando, não imaginava tudo o que iria passar. Eu tive uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência, só que quando chegou aos 35 semanas de gestação, meu líquido começou a sumir, né? Já no finalzinho das 35 semanas. Então a médica ficou me acompanhando, pedindo para ver até onde ia e quando chegasse no limite ela faria o parto. E de fato o que aconteceu? Com 36 semanas o meu líquido não sumiu, não estava perdendo, sumiu. E juntamente com o neonato ela resolveu fazer o parto dele. Após o nascimento, seu filho foi diagnosticado com cardiopatia infantil. E no terceiro dia, no dia que eu deveria ter tido alta, o neonato chega para mim e diz que ele tem um sopro. Um sopro, eu nem me preocupei, porque um sopro, tanta gente tem sopro até hoje e não tem nenhum maiores problemas, né? Mas ele solicitou um ecocardiograma e um eletro. Aí no ecocardiograma foi detectado que ele tinha uma CIV, que é o sopro, mais a estenose pulmonar grave, que já é um outro agravante. Só que, de acordo com a cardiopediatra dele, é o que ajudava a ele a sobreviver. Porque, assim, uma cardiopatia ajudava a outra, que no caso ele teria duas cardiopatias, né? Então, quando eu descobri a cardiopatia, foi aquele choque. Aí também veio aquela questão de que todo mundo dizia que era muita besteira minha, que ele disse, olha, eu vou lhe dar alta, mas você vai ter restrições na visita. Depois de 6 meses, a gente fez o exame até então, mas ninguém disse, olha, seu filho precisa de cirurgia. Seu filho tem essa cardiopatia apenas, né? Procura um cardiopediatra. Só que assim, eu fiquei muito tranquila, eu não me apavorei, não achei que era nada demais. 6 meses após o nascimento dele, o pai dele foi fazer consulta de rotina no cardiologista e resolveu mostrar o exame do nosso filho. Foi quando ele explicou o que ele tinha e disse que era caso cirúrgico. Foi o nosso primeiro baque, né? Saber que o nosso filho teria que enfrentar uma cirurgia, porque até então ele era assintomático, ele não era cianótico, ele não ficava roxo, ele não ficava cansado. E foi quando a gente correu para Fortaleza. Quando a gente chegou lá, foi o que a cardiopediatra explicou, que ele era assintomático porque ele ainda não andava, ele não falava, mas a gente não sabia como ele ia reagir quando ele começasse a andar, a falar, então o mais indicado era a correção quanto antes. E aí foi quando o mundo desabou, que a gente não queria aceitar. Eu, pelo menos, fui a Fortaleza 2 vezes só levar carão da cardiopediatra. Ela dizia, mãe, você faz se quiser, mas seu filho precisa. Para Ana Paula foi um susto saber que seu filho precisava passar por procedimento tão sério e entregá-lo para a cirurgia foi o momento mais difícil. Para mim, desde o primeiro momento que eu soube que ele era cardiopata, que eu fui descobrir o que era essa cardiopatia congênita, que é quando a criança nasce com a cardiopatia, para mim já foi um baque, né? Mas o pior momento é você entregar o seu filho na sala de cirurgia. Você tem seu filho teoricamente saudável e você sabe que você tem 50% de chance numa cirurgia, né? Os médicos não podem garantir. Mas a médica, eu confiei muito nos médicos, na segurança que eles passaram pra gente, mas o momento mais difícil foi ter que entregar o meu filho no centro cirúrgico. Minhas amigas até hoje teve uma que me acompanhou e disse, Aninha, eu não sei como você teve coragem de entregar o seu filho. E o meu filho foi muito forte, porque assim, ele teve que passar, ele mamava na época ainda, que ele foi fazer a cirurgia com 10 meses de vida. Ele ainda mamava, ele teve que parar de mamar 11h30 da noite para fazer a cirurgia de 8 horas da manhã, mas só foi feita de 1 hora da tarde, e ele sem comer, sem beber. E teoricamente ele não deu trabalho, e eu confiava muito na médica, né? E ela disse assim, olha, Aninha, se for o que a gente chama de uma boa medicina, a gente interna seu filho num domingo e no domingo seguinte seu filho tem alta. Só que infelizmente não aconteceu assim com o meu filho. Após a cirurgia, Nando teve uma complicação, o que o fez ficar mais tempo na UTI. No terceiro dia ele teve uma arritmia, o que deixou ele na UTI ainda mais 3 dias, mais 2 dias. E eu tinha que entrar na UTI e ver meu filho amarradinho, ele ainda mamava, sentia meu cheiro quando eu entrava. Foi muito difícil. E depois que ele teve essa arritmia, ficar um pouquinho mais na UTI e o pior de tudo ainda depois da cirurgia foi descobrir que ele pegou uma infecção, que só Deus sabia de onde era, que até hoje eu não sei de onde veio aquela infecção. E a gente teve que passar mais 20 dias no hospital cuidando dessa infecção. Mas graças a Deus, com fé e com a ajuda dos médicos, a gente trouxe ele para casa
graças a Deus, super bem. Depois de quase 4 horas de cirurgia e cerca de 25 dias na UTI, o Nando teve alta e hoje está curado da cardiopatia, para a alegria e gratidão do coração da mamãe Ana. Ele não tem mais nenhuma cardiopatia, ele está curado. A única coisa que ficou foi o estigma da cicatriz, que os amiguinhos vão ter medo de fazer susto nele, essas coisas, mas ele hoje é uma criança totalmente saudável, espivitada como toda criança normal, corre, pula, anda. O maior sentimento é gratidão. Cada vez que eu olho para a cirurgia dele, é a nossa certeza da vitória, né? A vitória que a gente teve sobre a doença dele, porque a gente, como teve a oportunidade de tê-lo com a gente também poderia ter perdido, porque toda cirurgia tem seu risco. Imagina uma cirurgia cardíaca, ouvir um médico, olha, a gente vai fazer uma cirurgia de peito aberto do seu filho, bombear o sangue do pulmão, do coração. Eu ficava apavorada. E o que também me deixava mais angustiada era por que ele nasceu assim? Por que ele nasceu assim? Se na minha família não tinha nenhum caso, se não tinha, né? E a cardiopediatra explicou que tem alguns fatores que poderiam acarretar na cardiopatia, o que eu não me identifiquei nenhumas, mas a maior delas foi uma loteria, que a gente foi sorteado 1 em 100. O nosso filho veio para nos testar, nos provar, mostrar nossa fé, e hoje a nossa gratidão a Deus por tê-lo com a gente.